Olá, muito mais está no ar, que bom, né? Vamos começar esta segunda-feira, olha, falando de saúde. A gente vai conversar aqui com a médica mastologista Lakimê Ângelo, é isso mesmo. Também vai ter música e a cantora paraibana Renata Arruda, que lançou EP novo. A gente vai mostrar aqui pra você, hein? Tudo isso e muito mais. Senta aí, fica confortável, porque o bom programa de hoje está começando. Bom, e a gente vai começar o programa de hoje de forma, assim, diferente. Lamentando a partida tão cedo do ator Chadwick Boseman, que aconteceu no último final de semana e, como você deve ter escutado, visto em todas as televisões do país, ele atuou no filme Pantera Negra. Chadwick Aaron Boseman nasceu no dia 29 de novembro de 1976 em Los Angeles. Foi ator, diretor e roteirista, assim, muito competente. Ficou conhecido por seu brilhante trabalho como ator, um deles o retrato de um super-herói nos filmes do universo cinematográfico Marvel, principalmente em Black Panther, Capitão América, Guerra Civil, entre outros. Bom, Boseman morreu na última sexta-feira, aos 43 anos, após uma batalha de 4 anos contra o câncer de cólon. Bom, o cinema perde um grande personagem que com certeza ficará para a história. E por falar em perda, a Paraíba perdeu na madrugada de hoje um grande jornalista, uma grande figura do jornalismo paraibano. Eu estou falando de Humberto Cosme de Lira. Ele estava internado na UTI do Hospital Santa Isabel com coronavírus e teve uma parada cardíaca, não respondendo à tentativa de reanimação. Ainda não há informações sobre o sepultamento de Humberto, conhecido por sua atuação na reportagem policial de nosso estado. Humberto Lira trabalhou por quase 40 anos até se aposentar recentemente. Nós fomos amigos, companheiros de trabalho no Jornal Correio da Paraíba, no Jornal Momento, onde nós também peregrinamos e tínhamos essa convivência diária com Humberto, que era uma figura, um homem bom, um homem que tinha sempre uma história e uma experiência para contar. Nós lamentamos realmente, profundamente, a partida desse grande personagem da imprensa paraibana. E agora a gente vai falar sobre saúde, porque estamos recebendo aqui a médica mastologista Lakimê Ângelo. Boa tarde, doutora Lakimê. É muito importante a gente conversar hoje aqui, porque a senhora é especialista em mastologia, não é isso? Isso mesmo, eu sou mastologista. Me explique aí, porque há sempre uma confusão, mastologia, oncologia, onde é que as duas confluem ou não confluem? Como é que a senhora pode me explicar isso aí? O oncologista normalmente é um oncologista clínico. Sim. É um médico que trata de todas Geral, as né? doenças oncológicas, todos os tipos de câncer. Sim. No setor da parte clínica, quimioterapia, endocrinoterapia. E o mastologista é o médico da mama. Sim. Então, ele trata as doenças benignas da mama e ele trata o câncer de mama, tanto clínico quanto cirúrgico. Olha só, há uma sombra negra quando se fala em fazer o exame de mama. As mulheres todas têm muito medo porque há uma incidência muito grande de tumoração nessa região, né, a região dos seios. Aí eu queria saber da senhora quais são os primeiros cuidados, em que época deve ter esse cuidado com mais atenção? Exatamente, existe uma sombra negra, na verdade, porque o câncer de mama ele é um problema de saúde pública. Sim. Tem uma patologia de alta incidência e que, infelizmente, no nosso país ainda tem muita mortalidade, alta incidência de mortalidade. Então, essas pacientes, a maior incidência dessa doença é justamente acima dos 40 anos de idade. É nesse momento, a partir dos 40 anos de idade, que a gente indica para as mulheres iniciar o rastreamento do câncer de mama. E o que é o rastreamento? Pronto, é era isso que eu ia perguntar. Como é que processa esse rastreamento? Porque tem gente que só pega aqui assim, mas não, achando que pela proximidade dessa área aqui, que tem sempre, quando aparece alguma coisa, fica perturbado. Mas tem que fazer
Um rastreamento geral, não é isso? Exatamente. Quando a gente fala de rastreamento, é para aquela mulher justamente assintomática. A gente quer pegar a doença numa fase inicial, porque só fazendo diagnóstico precoce é que a gente consegue ter impacto na mortalidade. Então, quando a gente faz esse diagnóstico precoce, é antes da mulher perceber alguma coisa clinicamente. Sim. Por isso que esse rastreamento não é para ser feito pelo autoexame, é para ser feito através da mamografia. Pronto. Pela mamografia, a gente consegue fazer um diagnóstico antes mesmo da paciente sentir alguma coisa. Então, isso aí, aos 40 anos, deve começar a perceber, quer dizer, tomar conta, né, dessa região. E o primeiro passo seria fazer os exames de mamografia. Porque quando ele começa, não dá para perceber no rastreamento. Exatamente, no autoexame. Isso. Então, a gente quer fazer diagnóstico antes que a mulher perceba no autoexame. Por isso que hoje a gente dissemina que a mamografia é muito mais importante do que o autoexame, que é para fazer um diagnóstico cada vez um diagnóstico mais cedo. De quanto em quanto tempo deve a mulher se preocupar com esse exame? A indicação que a partir dos 40 anos, essa mulher passe a fazer mamografia anualmente, para a gente evitar justamente os cânceres que a gente chama de câncer de intervalo. A paciente faz o exame hoje, vai fazer daqui a 2, 3 anos, nesse período pode haver uma lesão, crescer e o diagnóstico já ser tardio. Então, ela deve fazer o exame a partir dos 40 anos, anualmente. Doutora Lakimê, eu sou muito reticente quanto ao câncer. Sempre fico pensando, será que tem cura mesmo? Qual é o índice de cura para o câncer de mama, que é algo tão reincidente, toda hora a gente escuta e alguém está com um problema desse? E essa é a nossa bandeira. Na verdade, o câncer de mama, apesar dele ser muito incidente, ter alta mortalidade, se a gente faz um diagnóstico precoce, a gente consegue uma cura de 95% dos casos. 95%? 95%. Por isso, alto, então. Muito alto se a gente faz um diagnóstico precoce. Mas por que a gente ainda tem muita mortalidade, principalmente no nosso país? Porque o diagnóstico é tardio, por inúmeras causas, né? Isso. Falta de políticas públicas que levem a esse diagnóstico precoce. Isso era para ser uma coisa obrigatória, né? 40 anos já tem que fazer, vai no posto de saúde já ser indicado, não é isso? Até porque o rastreamento muitas vezes não precisa ser feito pelo especialista. O rastreamento do câncer de mama é para ser feito, na verdade, na unidade básica de saúde. O próprio médico de saúde da família faz o exame clínico da paciente e solicita essa mamografia. A senhora falou que é a partir dos 40 anos, mas a gente sabe que tem muitos casos antes disso, né? É porque a incidência maior é a partir dos 40, é isso? Exatamente. Nós temos casos de pacientes com 20 e poucos anos com câncer de mama. Essa incidência na paciente mais jovem vem crescendo, mas a alta incidência é mais acima dos 40 anos. E por que a gente não faz rastreamento nessa faixa etária mais jovem? Sim. Porque a mamografia fica limitada para ver esse tipo de câncer. A mama é muito jovem, muito densa, então às vezes quando aparece alguma lesão não se consegue fazer a mamografia. Então não se justifica fazer a mamografia nessa idade jovem que a gente não vai conseguir ver a lesão. Isso. Mas se a paciente sentir alguma coisa, tem que procurar um médico. Aí já é o passo seguinte, né? Porque se ela sentiu e tem algum volume que não seja o que ela está habituada a sentir, aí é sinal de que tem alguma coisa. Exatamente. O rastreamento, que é aquele para ser feito em pacientes assintomáticas, é acima de 40 anos, mas a avaliação mamária é para ser feita na paciente desde a menacme, que é quando ela menstrua, desde que ela sinta alguma coisa. Deixa eu perguntar, é pergunta de homem, viu, que não conhece direito esse processo, e aí eu quero saber também como é que funciona a questão do câncer de mama masculino, mas muitas vezes a gente diz assim, olha, o aspecto é bom, talvez não seja. Pelo aspecto, não tem jeito. Eu queria saber, me explique melhor isso aí. Que história de aspecto é esse que muitos médicos dizem assim, não se preocupe não, o aspecto está bom, a gente vai fazer o exame só por uma questão de assegurar que não é ou que é câncer e tal. Para confirmação diagnóstica, Isso, na verdade, né? é. Na verdade, eu digo sempre assim, quando a gente faz uma avaliação da paciente, é como se a gente estivesse montando o quebra-cabeça. Várias coisas vai favorecer para um prognóstico, para um resultado melhor e um resultado pior. Sim. O tamanho do tumor,
a característica morfológica, a forma desse tumor, se ele já tem comprometimento de alguns gânglios da axila ou não, o aspecto biológico desse tumor, a propriedade da paciente, né? Porque tem a questão hormonal. Então, geralmente os tumores mais agressivos aparecem em idade mais jovem. Uma paciente de 70, 80 anos, geralmente são tumores de menor agressividade. Então, a gente vai analisar cada pecinha desse quebra-cabeça para falar nesse aspecto de bom prognóstico ou de mau prognóstico. Me fala outra coisa, eu também sou muito curioso nisso aí. Tem hereditariedade o câncer? Com certeza. Existe um fator genético ligado ao câncer de mama, mas apenas 10% dos cânceres de mama eles têm herança familiar. 90% é de causas que a gente chama de multifatorial. Existem N fatores de hábitos de vida, inclusive obesidade, ganho de peso, fator emocional, atividade física, tabagismo, álcool, que podem influenciar para essa mulher desenvolver o câncer de mama. Ou seja, 10% é genético e a gente não pode esquecer porque é importante. 10% geralmente são 10%. Né? Geralmente os cânceres genéticos eles aparecem em idade mais precoce porque a paciente já está com a mutação. Se já existe a mutação, então ela vai desenvolver o câncer numa idade mais cedo. E os outros 90% é de causas multifatoriais. E aí ela precisa se expor a essas causas durante o desenvolvimento da vida dela para desenvolver o câncer. Então ele aparece mais tardiamente. Outra coisa que eu quero saber, na alimentação, há quem diga que não, isso é cancerígeno, isso dá câncer. Existe isso? Para câncer de mama, não. Para câncer de mama, o que a gente fala é alimentação saudável. Não é um tipo de alimento ou outro tipo de alimento. Na verdade, o que influencia para o aparecimento do câncer de mama é a obesidade. Já está consagrado em todos os trabalhos científicos que o ganho de peso, a obesidade, existe uma transformação de hormônios a nível de tecido adiposo que vai influenciar negativamente sobre a mama, influenciando o aparecimento do câncer de mama. Ou seja, o gordo tem mais propensão a ter câncer do que o magro. Com certeza. Outra vantagem do magro, né? Com certeza. É danado isso aí. Por isso, o estímulo é atividade física regular, alimentação saudável e não só um tipo de alimento ou outro tipo de alimento. Nesse caso aí da questão do câncer de mama, quando há retirada da mama, né, hoje existe lei que obriga o Estado ou não a recomposição da mama? Sim, a reconstrução mamária, ela é direito da paciente, tanto em relação aos planos de saúde privado, quanto a nível de saúde pública. Não é considerada uma cirurgia estética, mas sim uma cirurgia reparadora, que é direito da paciente, inclusive no Sistema Único de Saúde. Retira mama. Existe recorrência? Não existe recorrência na mama. O que pode existir é a recorrência em outro órgão que a pessoa, por ter tido câncer de mama, pode acontecer de voltar em outro lugar? Na verdade, não. Pode ter recorrência na mama também. Na mama, mesmo sendo retirada? Exato. Quando a gente faz a mastectomia, que é a retirada da mama, a gente tira e faz a reconstrução da mama. A gente tira toda a glândula, mas a gente deixa a pele para poder colocar um implante de silicone. Abaixo daquela pele tem a área subdérmica, que pode ter uma recidiva ali, e fica 5 milímetros de tecido, geralmente o tecido adiposo, não o tecido glandular, mas que fica ali para nutrir aquela pele. Senão vai necrosar e aquela pele iria morrer, né? Então, para a gente deixa a pele, muitas vezes as cirurgias hoje a gente deixa, inclusive, o complexo areolo-mamilar, e aí pode ter recorrência nessas áreas que ficaram remanescentes. Eu quero uma última pergunta antes de partir aqui para um assunto mais leve, mas é muito importante a gente perguntar. A dama de sociedade Gisela Amaral, que faleceu, ela teve câncer de mama, retirou as mamas, fez a recomposição e depois ela saiu pelo Brasil fazendo palestras, sempre acompanhada de um profissional, no caso um médico, para poder explicar cientificamente todo o processo. Ela levava a experiência de quem tinha tido e de como tinha retornado à vida de uma forma completa, né? E aí ela, quando esteve aqui, falou, eu assisti lá num ginásio em Mangabeira, eu fui vamos dizer assim, um apoio dela aqui em João Pessoa, nessa ação que era
doação total, era a doação da experiência, e ela buscava, através do prestígio que ela tinha social, apoio de prefeituras para abrir o espaço, de secretário de saúde para ele acompanhar e levar a comunidades carentes pessoas para poder assistir essa palestra, que tinha sempre um acompanhamento de um médico. E aí ela começou a falar na palestra dela para as mulheres, assim, falando de mulher para mulher, né? Dizendo assim, olha, não fique perturbada porque vai substituir a mama, quer dizer, vai ter uma mama que não é a que você trouxe. Seu marido vai adorar, ela dizia, mas fica tudo ajeitadinho e tal. E aí vem a pergunta, a sensibilidade na mama com a retirada perde. Perde. Né? Mas a reposição de auréolas, por exemplo, elas são repostas de que forma? Hoje, tudo vai depender daqueles aspectos tumorais que a gente discutiu anteriormente. Existem tumores mais avançados e menos avançados. Mas sempre que possível, a gente deixa a pele e preserva, inclusive, o complexo areolo mamilar. Sim. A gente retira só a glândula por dentro da mama. Claro que não vai existir a sensibilidade, né? Mas a parte estética fica semelhante a uma mama normal. Eu tenho pacientes, inclusive, que disseram que o resultado ficou melhor do que antes. Olha aí. Claro que vai depender de inúmeros fatores, né? Psicológicos, inclusive, né? Inclusive, isso é muito importante para a mulher. Voltando a Gisela Amaral, ela também tinha um acompanhamento de um psicólogo que falava também pela psicologia como era que se procedia isso aí. E também sobre a ajuda financeira do Estado em relação às pessoas que são portadoras e que precisam entrar nesse processo de reparação. Porque existe essa linha, não existe? Com certeza. O apoio do Estado, da família e do parceiro é muito importante para a recuperação dessa mulher, inclusive. Não só o tratamento médico. Olha só, já a gente conversa mais com a doutora Laquimê Anjo, mas agora a gente vai dar uma pausa no nosso papo com ela, porque a cantora paraibana Renata Arruda lançou um novo EP em seu canal no YouTube. E é claro que a gente não ia perder essa oportunidade, né? Porque assistir e escutar Renatinha Arruda é privilégio que o Muito Mais quer levar para você. Da fita rodando no gravador, uma moça cozendo roupa com a linha do Equador, e a voz da santa dizendo: o que é que eu tô fazendo? Cai em cima desse andor. Na cor da cidade, batom no lábio nortista, o olhar vertões tão sudestes e o beijo que voz me nordestes arranha-céu da boca paulista. Cadeiras elétricas da Baiana, sentença que o turista cheire, e os sem amor, os sem teto, os sem paixão, os sem alqueire. No peito dos sem peito uma seta, e a cigana analfabeta lendo a mão de Paulo Freire. Tristezura
dentes de faca cortando como o riso da serpente. São sons de sims, não contudo, pé quebrado, verso mudo, grito no hospital da gente. São sons de sims, não contudo, pé quebrado, verso mudo, grito no hospital da gente. São sons de sims, não contudo, pé quebrado, verso mudo, grito no hospital da gente. Catolé do Rocha, praça de guerra. Catolé do Rocha, onde o homem bode berra. Catolé do Rocha, praça de guerra. Catolé do Rocha, onde o homem bode berra. Barbari, tem uma bala no meu corpo. Barbari, não é bala de coco. Barbari, tem uma bala no meu corpo. Barbari, não é bala de coco. Catolé do Rocha, praça de guerra. Catolé do Rocha, praça de guerra. Catolé do Rocha, onde o homem bode berra. Catolé do Rocha, praça de guerra. Catolé do Rocha, onde o homem bode berra. Bacana, né? A Renata Arruda, além de um talento, de um orgulho paraibano na música, é gente que investe bastante na carreira. Esse vídeo aí tá com uma produção maravilhosa, imagens incríveis. Ela bonita, num ambiente bonito, com a música boa, quer mais o quê, pelo amor de Deus, né? Agora a gente vai até o Yuri Queiroga, que tá no estúdio da Band News, ou não tá? Tá. Tô aqui sim. Boa tarde, como é que estamos? Tudo bem, Gerardo? Eu já Tudo. tava aqui na maior animação ouvindo essa música e essa menção a Catolé do Rocha. Isso. Penso com saudade. Eu não morei em Catolé do Rocha, mas era cidade de passagem direto no tempo que eu morava em Mossoró. Saía de Souza para Mossoró, era lei passar por lá. Isso. Lá isso. pela Então, cidade. deu saudades, então. Ah, deu saudade, infância, 6, 7 anos passando direto por lá. Me conta aí, qual é a boa de hoje ou a novidade de hoje? Bom, a gente tem alerta de baixa umidade relativa do ar para mais de 100 cidades, para exatamente 100 cidades aqui na Paraíba, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. É um alerta amarelo. Esse aviso está valendo até às 6 horas da noite de amanhã. Ele começou a valer do meio-dia de hoje. Entre as cidades que estão sob esse alerta estão Patos, Souza e Cajazeiras, lá no sertão do estado. Isso. E Monteiro e Sumé, também aqui no Cariri, estão também sob esse alerta. Taperoá também tem risco de baixa umidade relativa do ar. Quando a gente tem o alerta amarelo, é porque a umidade deve ficar entre 20% e 30%. O alerta laranja é de 20% a 12%. E o alerta vermelho, que é o mais grave de todos, é quando a umidade relativa do ar pode ficar abaixo desses 12%. Ô Yuri, Sim. Você como souzense já deve ter vivido esse momento de baixa umidade. Qual é a providência que se toma para não se encaminhar para algo que vai desagradar o corpo? A providência mais recomendada é, claro, beber bastante líquido, não fazer exercício físico e evitar o desgaste físico nas horas mais secas e também evitar a exposição ao sol nas horas mais quentes. Porque além da umidade relativa do ar, a gente tem céu aberto e praticamente sem nuvens durante o dia todo. Isso. Esse é o quadro também desse segundo semestre no Cariri, no Curimataú, no Seridó e também no sertão do estado. A gente viu isso no final de semana, prevendo exatamente isso, uma massa de ar seco no centro do Brasil, uma área bem extensa, que Isso. vai ter uma chuvicazinha, vou chamar chuvica no Nordeste, quer dizer, no litoral, né? Lá no extremo sul e lá no extremo norte, o resto... Isso. De acordo com o mapa completo do Instituto Nacional de Meteorologia, esse alerta amarelo não vale somente aqui para o sertão da Paraíba, ele vale também para boa parte do interior de Pernambuco e de Alagoas. Ele pega também no interior do Rio Grande do Norte, quase todo o estado do Ceará e também o meio norte do Piauí, incluindo Teresina, além do sertão central baiano. Muito bem. Obrigado pela sua presença e a gente vai se falando, né? Beleza, valeu. Olha só, a gente vai ao intervalo comercial, volta já já. Tem mais Laquimê Ângelo aqui para falar sobre mastologia, um assunto sério que você merece saber. Até já.
Bom, eu estou de volta e a gente volta a conversar com a médica Lacmé Ângelo. Doutora Lacmé, a pergunta que a gente sempre quer fazer, porque há menos, vamos dizer assim, mídia em torno do câncer de mama masculino do que o feminino. É porque tem a menor incidência ou é porque é pouco propagado mesmo? Não, exatamente pela baixa incidência. Apenas 1% dos cânceres de mama, eles são masculinos. Sim. Então, como tem uma baixa incidência, não se justifica fazer exames de rastreamento, como é feito mamografia no sexo feminino. Isso. Mas a gente não pode esquecer que existe câncer de mama em homem. E, infelizmente, a maioria das vezes que aparece câncer de mama em homem, eles aparecem de forma mais agressiva. Pois é, e como é que ele se apresenta? Porque, em tese, né, estou falando em tese, a mama masculina ela não é tão protuberante como a feminina, que o nódulo fica, quando ela consegue, apalpando, ela percebe fortemente. O homem aparece de repente um caroço, como é que ele se apresenta? Ou não tem apresenta de várias maneiras? Exatamente isso. Apresenta-se geralmente como uma forma nodular. Esse homem normalmente não faz mamografia de rotina, então ele normalmente é quem percebe essa área nodular. Mas quando aparece é mais perceptível do que na mama feminina, que né? é maior. Então, quando ele aparece, mesmo que seja pequeno, o homem faz esse diagnóstico um pouco mais cedo, né? Isso. Porque tem pouco tecido glandular e é mais fácil de ser palpado. No instante ele aparece, aí vê que não é, por exemplo, uma espinha ou uma irritação do poro por conta de cabelo e tal. Vê logo que é alguma coisa mais dura. Em geral, é duro esse nódulo? Geralmente é um nódulo mais irregular e mais endurecido. Mas se o homem também perceber qualquer coisa alterada na mama, tem que procurar um médico para fazer diagnóstico diferencial. Que tipo de alteração a senhora está falando? É sair algum líquido, alguma coisa assim? Pode ter retração da pele, retração da areola do mamilo, pode ter descarga papilar normalmente sanguínea. Sim. Ou a própria área nodular. Qualquer dessas alterações, ou até se aparecer alguma alteração de pele, para fazer diagnóstico se é uma espinha, se é um pelo cravado ou se é uma tumoração que está se formando. É importante ir no médico para ser avaliado. Muito bem. Nós estamos iniciando amanhã o mês de setembro, que chega quase já outubro rosa. Como é que estão os preparativos para o outubro rosa? Exatamente, estamos quase lá. Na verdade, eu digo que o mastologista, ele vive de rosa o ano inteiro. Sim. Porque o câncer de mama, ele não tem época, né? Não tem época, ele não espera, Isso. né? E aí ele não só aparece em outubro. Na verdade, o Outubro Rosa foi lançado não só aqui a nível local, mas a nível mundial, para chamar a atenção da população, para chamar a atenção das autoridades, para chamar a atenção, inclusive, dos profissionais de saúde, que a doença existe e tem alta incidência. Então, na verdade, foi para chamar a atenção de todos. Mas quem trata câncer e o próprio paciente tem que estar fazendo seus exames durante o ano todo, não só em outubro. Então, a gente já está nessa organização do Outubro Rosa, Isso, né? E vai funcionar de que forma? A senhora me parece que é presidente da Sociedade de Mastologia Paraibana, né? Da Paraíba. Exatamente. Isso. E a sociedade tem se movimentado nesse sentido para contribuir de que forma, trazendo alguma novidade, alguma ação que já esteja programada? Então, todo mundo está envolvido nesse processo durante todo o ano, eu né? queria Como pedir eu falei. perdão à senhora que eu vou tomar aqui um pouquinho do café São Brás. Eu tenho não só a obrigação, mas o deleite de tomar todo E muito inusitado. A senhora saboroso, aceita por um sinal. café? Muito obrigada. Ah, tá bom. Pois não. Então, em outubro, a gente está... Esse ano vai ter que ser um pouco diferente, porque normalmente os mastologistas fazem mutirões de atendimento, mutirões de cirurgias, corridas do bem, como algumas instituições fazem. Esse ano a gente não vai poder aglomerar. Sim. Então, a gente vai ter que fazer de forma diferente, mas a gente tem que fazer chegar a mensagem para a população. E aí a gente vai utilizar as mídias digitais, que por coincidência eu estava conversando com Renata Arruda, ela Sim. vai ser nossa parceira nessa divulgação Isso. também. O pai dela foi um grande médico. Mastologista, inclusive. Isso. Exatamente. Mastologista. Arruda. Exato, trabalhou comigo no Hospital Laureano. Então, ela está sendo nossa parceira nesse projeto, assim como outros artistas da região. E a gente vai lançar essa campanha mais a nível das mídias digitais, para fazer chegar essa mensagem para todo mundo. Isso. Doutora Lacmé,
nós escutamos, nós percebemos que as pessoas ficaram com medo durante esse momento de pandemia. Agora as coisas estão se permitindo mais, né? Os protocolos começaram a ser cumpridos e nessa flexibilização as pessoas voltaram aos consultórios. Me parece que está acontecendo isso. É verdade que durante o processo da pandemia houve uma queda muito assustadora nesses exames, por exemplo, para se averiguar, para ir adiante? Com certeza. Na verdade, houve inclusive atraso em diagnósticos, né? Sim. A orientação era fique em casa, não saia. A gente teve dificuldade principalmente das pacientes que moram distantes, para as pacientes que moram em outros municípios porque não tinha transporte. Sim. Alguns hospitais que tratam câncer de mama no nosso estado e na nossa capital também foram direcionados para o tratamento do Covid. Então, a gente tinha dificuldade no próprio hospital, a gente tinha dificuldade no transporte dessas pacientes, no acesso para que essas pacientes chegassem aos hospitais, e a gente também teve o medo da população, né? A população dizia, não estou sentindo nada, então não vou fazer meus exames agora. E agora, com a reabertura das coisas, o que a gente está percebendo? Muitas pacientes estão chegando já uma fase mais tardia da doença. Porque, infelizmente. Na verdade, quantos meses não foram? Março, abril, maio, junho, julho. Praticamente quase 6 meses, né? E exatamente. Isso é tempo suficiente para o desenvolvimento de uma doença como essa. Exatamente. Além do que, os que faziam diagnósticos, a gente tinha dificuldade, inclusive, no tratamento, né? Faltou muito material, não só no nosso estado, mas no país inteiro. A gente teve dificuldade com anestésicos, porque algumas substâncias eram utilizadas para os pacientes que estavam em tratamento do COVID. Então, esse acesso ficou bem difícil e a gente está tentando retomar e tirar o atraso agora. Isso. Como é que a senhora enxergou, ou melhor, existem números com relação a pacientes com Covid que estavam em tratamento do câncer no Hospital Laureano, por exemplo? Foi muito alto esse índice aí de contaminação dessas pessoas, porque com as defesas baixas fica super fácil para a doença chegar. Geralmente, o paciente imunodeprimido, ele está mais susceptível a várias doenças, inclusive ao Covid. E aí a gente teve alguns casos, realmente, lá no Hospital Laureano, de alguns pacientes em tratamento que desenvolveram a doença. E eu não vou em busca do final, se foi ruim. Eu quero saber se teve final bom. Se salvaram do Covid e estão lutando com o câncer. Existiu, com certeza. A maioria, graças a Deus, teve um bom resultado, né? Teve um bom resultado. Estou perguntando isso porque alguém que, porventura, esteja sofrendo desse problema, que está apavorado dentro de casa, para ter o alento de saber que não é o fim do mundo, não. Ainda tem tempo para luta, né? Lutar contra o Covid e luta contra o câncer também. E esse é justamente, você tocou num ponto importantíssimo. Esse é o nosso lema para esse ano, o tema da nossa campanha é o quanto antes melhor. Então, na verdade, a gente tem que contemplar não as mortes pelo câncer de mama, mas quantas pacientes sobreviveram ao câncer de mama, estão bem, né, estão curadas e venceram não só o Covid, mas o câncer de mama também. Isso para que as pacientes entendam que não é tendo medo do diagnóstico que elas vão ficar bem. Muito pelo contrário, é fazendo diagnóstico cedo, tratando e ficando curada. Ou seja, enfrentando o problema, né, enfrentando o problema, exatamente. Esse é o segredo bom. Isso mesmo. Né, que a gente tem que estar aqui contando para vocês. Eu ainda vou dar um dedinho de prosa daqui a pouco, mas antes vou chamar o Yuri mais uma vez, porque me parece que ele tem notícias para gente. E aí, Yuri? Opa, agora sim. Agora já estou ouvindo, já estou podendo conversar com você, Gerardo. Tem alguma para a gente agora? Bom, a gente está acompanhando aqui a respeito da síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, porque a Secretaria de Saúde do Estado está monitorando casos suspeitos e nesta semana apareceram os 2 primeiros casos de morte suspeita desta doença. 2 crianças que faleceram nos últimos dias e estão com essa suspeita desta síndrome que é associada à Covid-19. Na semana passada, o governo do estado já tinha confirmado os primeiros 2 casos, uma criança de 7 anos que mora em Sapé e outra de 6 anos que mora aqui em João Pessoa. As 2 foram internadas no Hospital Arlinda Marques
mas a boa notícia é que elas já receberam alta. A que mora aqui em João Pessoa teve alta no dia 2 de julho e a que mora em Sapé teve alta no dia 21 de julho. Outros 5 casos estão sob suspeita. Uma nota técnica já foi emitida pela Secretaria de Saúde para os profissionais da saúde dos municípios para que notifiquem imediatamente qualquer caso suspeito da SINP, como está sendo conhecida a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, que é associada ao coronavírus. É uma doença rara, uma doença que pode levar à morte, já tem casos sendo confirmados, como eu já disse aqui, 2 casos confirmados aqui na Paraíba, e já existe o alerta para que os hospitais notifiquem os casos e para que os pacientes em estado grave sejam levados direto para os hospitais. Eles não podem ser tratados num consultório, tem que ser levados direto para os hospitais. Então, mais um motivo de atenção, mais um motivo de alerta para o governo, para a Secretaria de Saúde, para as autoridades de saúde e para nós todos enquanto sociedade. Mais uma comprovação de que a doença, o vírus do Covid-19, não está restrito a pessoas de idade, nem pessoas com média idade. Está todo mundo sofrendo essa possibilidade de se contaminar. Obrigado pela sua presença. Valeu. Não é isso, doutora? Exatamente isso. Não existe idade, né? Todo mundo tem que tomar os cuidados. Isso. Como é que foi a vida da médica Laquimê Ângelo, especialista em mastologia, durante o Covid, durante esse processo de pandemia? Foi para a linha de frente na atividade médica de uma forma geral? Na verdade, em linha de frente, mas não direcionada para o tratamento do Covid, né? Mas como todos os profissionais de saúde, a gente sempre está na linha de frente. Não tem jeito, né? Porque a gente está tratando o paciente, em contato com o paciente 24 horas do nosso dia a dia. Muito bem, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu ficarei conversando porque esse assunto é sempre muito palpitante, todo mundo tem interesse, todo mundo quer saber um pouco mais. E quero desejar sucesso no Outubro Rosa que está por vir aí, que certamente a gente vai ter portas abertas para qualquer necessidade de difundir, de divulgar as ações da Sociedade de Mastologia da Paraíba. Eu que agradeço o convite, espero estar aqui outras vezes. E lembrando o tema da nossa campanha esse ano, que é o quanto antes melhor. Então, mulheres, vocês todas que estão em casa, não tenham medo do diagnóstico, mas enfrentem o tratamento e todos vão ficar curados. Isso. Muito obrigado, doutora Laquimê. Olha só, nós estamos nos encaminhando agora para o final do programa. E agora é hora de convidar você a conferir a coluna Muito Mais na Band News FM. Olha, o QR Code que tem aí no altozinho da tela, vocês estão vendo aí, ó. Só faça errado, né? Não tem jeito. Agora, aí no alto da tela, esse QR Code, você chega com o seu celular, encosta assim, aí vai aparecer, vai direto para o nosso Spotify no Muito Mais na Band News FM Manaíra. Hoje nós estamos conversando, dizendo de uma experiência incrível do advogado Marcos Pires nesse processo de pandemia, o que ele viveu e a experiência que ele traz e mostra. E que mostra que a gente está vencendo, né? Todo dia a dia a gente está vencendo, dando um passozinho a mais para poder ver esse Covid longe. Bom, já que você está aí nessa vibe de tecnologia, que tal visitar o nosso Instagram do Muito Mais na Band? É isso mesmo, vai lá, @Muito Mais na Band no Instagram e clica no seguir. Vai seguir o programa e a gente vai interagir super bem. E estando no Instagram, vai no Gerardo Rabelo SB, isso mesmo, Gerardo Rabelo com 2L, SB no final, viu? E também clica lá no seguir para poder a gente ficar sintonizado no programa, na vida de Gerardo Rabelo e levando a melhor das informações para você, não é isso? Então, Oi? Vai ter música? Ah, tem Renata Arruda ainda hoje. Olha, a gente está encerrando o programa e nesse encerramento a produção anuncia agora que tem música, mais música com Renata Arruda. Eu vou ficando por aqui amanhã, 1h40 da tarde, eu te espero. Até lá! Eu quero beijar na boca do amor. Eu quero olhar nos olhos do amor. Eu
quero tocar no corpo do amor. Eu quero ouvir e falar a língua do amor. Eu quero um amor que me diga besteiras, que perca o juízo, que tome a dianteira. Eu quero um amor que me diga besteiras, que perca o juízo, que tome a dianteira e que me mande flores em plena luz do dia e que me surpreenda como olhar o mar livre pra se desenhar, livre pra se transformar. É só no amor que tudo é perdoado. É só no amor que tudo é transformado. Eu quero beijar na boca do amor. Eu quero olhar nos olhos do amor. Eu quero tocar no corpo do amor. Eu quero ouvir e falar a língua do amor. Eu quero um amor que me diga besteiras, que perca o juízo,